Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam aí, ó, muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos continuar, tá bom? Trabalhando um conteúdo aí super importante que iniciamos aí na aulinha anterior, focando, né, aqui sobre esse processo de independência dos Estados Unidos. Só que eu disse para vocês, né, eu comentei na aula passada, que a gente ia fazer em dois momentos. Parte 1, que foi a aulinha anterior, e parte 2, que é a explicação de agora. Então, aproveitem! Vou começar aqui nesse processo dessa aula de revisão, tá bom? Falando aqui um pouquinho do que foi, do que significou essa independência dos Estados Unidos da América. Tá bom? Então, gente, também é chamado esse período aí de independência de Revolução Americana, tá bom? Então, por quê? Porque diferente da nossa, a revolução, né? A independência dos Estados Unidos, ela foi a partir de revolução, ela foi a partir de guerra, tá certo? Ela não foi tão pacífica, a gente pode colocar assim, né? Como a nossa. Então, essa independência dos Estados Unidos ela foi declarada no dia 4 de julho de 1776, tá bom, minha gente? Essa é a data, né, da independência aí dos Estados Unidos. O que a gente precisa observar também e o que é que marca esse período, tá bom? É o momento, né, que a Inglaterra deixa aqui de governar, de mensurar, né, de mandar aqui no destino dos americanos, né, aqui, principalmente o pessoal dos Estados Unidos. Inicialmente, né, de 1776 até 1787, os Estados Unidos ficaram sobre o regime que a gente chama de regime das confederações, tá bom? O que significa esse regime das confederações? Professora, bom, mensura aí pra gente, coloca pra gente o que é essa confederação. Isso significa, minha gente, que não havia um governo central. Cada estado, né, cada uma ali das 13, né, dos 13 espaços que estava ali dividido o território americano, eles eram soberanos. Eles não tinham um governo central. Cada um tinha ali a sua forma e a sua organização. Apesar de todos ali estar pertencendo ali ao mesmo território, né, ao mesmo país. O que acontece? Posteriormente aqui ao ano de 1787, é que foi ali promulgada de fato a Constituição, né, que reuniu aí, né, os territórios sobre o regime ali, né, da República, né, presidencialista. Ou seja, a partir daquele momento a gente vai ter realmente a figura de um presidente governando, a partir dessa data, né? Então eles passaram aí um bom tempo, né, praticamente aqui 10 anos, né, sobre o regime das confederações. É importante vocês observarem esse percurso aqui na independência dos Estados Unidos. Seguindo aqui, a gente precisa entender os antecedentes, né? O que foi que aconteceu antes desse período aí da Revolução Americana, da independência, tá bom? Dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar, né, e marcar aqui a questão da Guerra dos 7 anos, né, minha gente, que vai aqui de 1756 a 1763. Lembro que foi ali, vocês, né, que a gente trabalhou um período de disputa ali entre a Inglaterra e a França, tá bom? A Inglaterra saiu vencedora, mas mesmo assim, né, saindo vencedora desse conflito aqui, dessa Guerra dos 7 anos, ela sai com uma deficiência econômica gigantesca. E aí precisa correr atrás do prejuízo. E ela corre atrás desse prejuízo como? Aumentando, né, as taxas das 13 colônias que ele tinha aqui, né, para poder cobrir o custo desse conflito. Então, meus amores, ele começa a lançar uma série de leis, né, uma série de novas taxas, né, após esse movimento da Guerra dos 7 anos. Na aula passada a gente trabalhou direitinho o que foi essa guerra, tá bom? E aí eu começo aqui colocando para vocês a questão da lei do açúcar, tá? Que foi lançada em 1764. O que foi, né, essa lei aqui do açúcar? Foi uma lei que implementou novas taxas, tá bom? Alfandegárias aí para a questão da produção do açúcar nas 13 colônias, tá bom, minha gente? Então, ele tinha aí, né, um aumento dessa taxação.
o que fazia com que esse produto se tornasse aí, né, mais caro dentro, né, do território ali daquele espaço. Né? Ou seja, os ingleses ganhavam muito mais, né, a partir dessa nova lei. No ano seguinte foi aprovada a lei do selo. A gente comentou bem direitinho que foi esse processo, essa lei do selo. A partir daquele momento, né, de 1765, né, era obrigado a utilizar um selo, né, aqui estampado, um selo inglês, tá bom? Em livros, jornais, todo documento, todo papel que circulasse ali dentro daquele espaço que estava as 13 colônias, tá bom? Então, ou seja, era, né, uma forma de controlar ali o que estava sendo, né, divulgado dentro desse espaço, tá certo? E aí, lógico, evidentemente que a população começou a ficar, né, incomodada. Lembra vocês que quando a Inglaterra toma esse território, ela não cuida muito, ela não tem uma ação, né, tão incisiva, porque ali teve um povoamento, né, teve uma forma de colonização a partir do povoamento. Então, eles não tinham o objetivo de explorar tanto, era mais para povoar e não perder o território, então eles deixavam mais livre. A partir desse momento, eles começaram a apertar, começaram aqui a querer, de fato, explorar esse processo da colônia, tá bom? Que eles tinham ali. E aí a gente vai ter no ano de 1700, tá bom? E 67, novas taxas sobre o vidro, o papel, tá bom? A questão da tinta e também foi criada a lei do chá, tá bom? Que aí eu lembro para vocês que essa lei do chá obrigava, né, o consumo dentro desse território somente de chá inglês, o que tornava isso aí muito mais caro aí também, tá certo? Nesse processo. E aí, minha gente, a partir desse momento aqui, que a Pro colocou para vocês, né, da criação dessas leis e tudo mais, aí a crise eclodiu de fato, porque os colonos, eles não aceitavam essa nova imposição que a Inglaterra estava tendo. E começa aqui, né, aí um enfrentamento mais direto. E temos, minha gente, a questão por conta dessa lei aí do chá, tá bom? Em dezembro de 1773, ou seja, 3 anos mais tarde, a festa do chá de Boston. O que foi essa festa? Os colonos invadiram aí, né, os navios que estavam com esses chás, que era para ser comercializado no território ali, e lançaram esse chá por completo ao mar, ou seja, acabaram com esse carregamento. Esse episódio ficou conhecido aqui como a festa do chá de Boston, tá bom? E aí, em represália, né, para coibir essa ação, tá bom? Em 1774, o governo inglês decretou aqui o que a gente chama dos atos, né, dos intoleráveis. O que foi esses atos aqui dos intoleráveis? Ou leis intoleráveis, né? Pode ser colocado assim também para vocês aí, né, aí afora. É o fechamento desse porto aqui, do porto de Boston, até que o prejuízo, né, causado por essa festa do chá de Boston fosse pago à Inglaterra. Então, esse porto ficaria fechado. Isso prejudicaria a todos ali, né, os colonos, porque não poderia chegar mais nada. Então, gente, isso é o estopim para o processo que a gente diz, né, para a independência aí dos Estados Unidos. Então, gente, depois dessa lei aqui, né, desse ato dos intoleráveis, nós vamos ter aqui, né, os representantes dos colonos se reunindo no primeiro Congresso Continental, tá bom, da Filadélfia. O que foi esse congresso? Foi uma reunião que eles fizeram, mandando um representante de cada uma das 13 colônias para esse encontro, tá bom? Então, resolveram, nesse momento aqui, redigir, né, um pedido para a Inglaterra para que ela revesse esse ato aí que ela tinha tomado, né, de fechamento desse porto ali de Boston. Então, esse primeiro congresso tinha essa missão. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra negou, tá bom? Então, o que eles tinham redigido, os pedidos, né, o que eles tinham discutido, né, nesse primeiro congresso, tá bom, da Filadélfia, foi simplesmente negado, né, e não deu a menor bola à Inglaterra. Diante disso, minha gente, a gente vai ter aqui, né, um enfrentamento da Inglaterra e dos colonos na Revolução para essa independência, ok? E aí, diante dessa hostilidade que já estava ali, né, implementada, no ano
né, em 1775, a gente vai ter aqui os delegados novamente, né, se reunindo no segundo congresso da Continental da Filadélfia, tá bom, minha gente? E aí, desse ponto aí, desse segundo congresso, eles declararam guerra, de fato, à Inglaterra para a sua independência, ok? E aqui a gente tá, né, o processo da independência está instalado, né, dos Estados Unidos. E a gente segue, turminha, entendendo como foi esse período de revolução, tá certo? E aí, nessa mesma ocasião, né, a gente vai ter aqui George Washington, né, que aí vai ser o ponto aí, né, inclusive, né, vai ser o primeiro presidente, né, que os Estados Unidos vai ter aí, foi nomeado o comandante aqui das forças americanas que ia, né, enfrentar a Inglaterra. E Thomas Jefferson, né, ficou aí encarregado de redigir a Declaração da Independência dos Estados Unidos, tá bom? Que vai acontecer, né, um ano depois, no processo aí, né, do ano de 1770, né, e 6, tá certo? E aí a gente tem essa configuração, né, acontecendo, eles vão se enfrentar várias vezes e os colonos, né, acabam aí vencendo, tá bom? Como era de se esperar, a Inglaterra faz o envio de várias tropas, né, para essa batalha, mas mesmo assim ela acaba perdendo. Por quê? Porque os colonos eles vão receber, né, ajuda aí de vários países. A França ajuda, a Holanda ajuda, né? Por quê? Porque todos queriam que esses Estados Unidos se tornassem independentes, tá bom? Mas essa independência ela só foi reconhecida na conferência aqui, né, no Tratado de Paris, tá bom? Que vai acontecer somente em 1783, tá bom? Então, nesse ano, a Inglaterra ela é obrigada a reconhecer esse processo de independência aí, tá bom, turminha? Então, aqui a gente tem a configuração de como é que acontece essa independência. Por fim, a Pro coloca aqui, né, as consequências da Revolução Americana, dessa independência americana que acontece no dia 4 de julho de 1776. O que essa revolução marca aí pra gente, né? Essa Revolução Americana separou os Estados Unidos da Inglaterra e inspirou, né, deu aí as ideias para um movimento, né, revolucionário na França, né, e também a questão das independências ali de outras colônias no continente americano, né? Então, ele vai levar essas ideias, né, iluministas a serem colocadas de fato em prática. Na verdade, foi a primeira vez que essas ideias iluministas foram colocadas de fato em prática, tá bom? Foi aqui na Revolução Americana, né? E aí a gente precisa observar tudo isso que ele vai influenciar os demais. E aqui a gente vai ter um outro ponto, né? Que a partir desse momento, os Estados Unidos, que era somente isso nessa independência, né, que a gente conhece das 13 colônias, né, eles passam agora a expansão para o oeste, né, conquistando todo o território, né, que vai ser banhado tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Oceano Atlântico. Tá bom, turminha? Então, revisão feita, tá bom, desse processo de independência aqui dos Estados Unidos. Aproveitem esse material, tá bom? Porque é um assunto super importante que vai ser a base para a nossa próxima, né, nosso próximo estudo aí, né, no próximo capítulo, tá bom? Beijos da Pro!